Ainda no material de vocês, espero ter respondido, viu, Simone? Se não, você traz aqui alguma consideração aí no chat, que eu estou acompanhando vocês aqui, pelas duas telas. Eu coloquei também no material de vocês uma trilha do que será auditado pela alta direção, porque muita gente, às vezes, tem dúvida, né? Eu preciso realmente auditar a alta direção? Eu preciso realmente falar com a alta direção? Precisa. Sempre, sempre. Precisa. E aí vai uma dica para vocês. O ideal é que você fale com a alta direção já no primeiro dia, para você ter essa visão do sistema, né? Inclusive, eu trabalhei num organismo que isso era uma primícia. Eu tinha que auditar a alta direção no primeiro dia. Só era aberto exceções em raríssimas situações. Perdão, por motivos de força maior. Ou seja, eu tinha que auditar no primeiro dia, o diretor, por algum motivo de saúde, não pôde estar ali, ou porque às vezes, aconteceu comigo uma vez que o diretor tinha uma grande reunião no cliente, é claro que ele não iria, né? Por mais que ele gostasse de mim, ele tinha que atender o cliente dele, mas aí no outro dia, logo cedinho, eu já conversei ali com a autodireção, então foi bem tranquilo. Então, eu coloquei um roteiro aí para vocês, falando sobre contexto, política, liderança, provisão de recursos, é meio que uma trilha que vocês podem usar para conversar com a alta direção. E o processo de alta direção tem que estar no programa, tá? Tem que estar no programa. É muito importante que esteja no programa. Ainda no material de vocês, eu coloquei alguns exemplos de como a gente pode auditar os requisitos normativos dentro da agenda, dentro do programa. Então, assim, primeira coisa importante, pessoal, sinalizem o turno que vocês estão auditando. Ah, Jacera, mas é meio que óbvio ali, porque pelo horário o auditor descobre, né? Então, se é 8 da manhã, teoricamente é primeiro turno. Mas não custa nada você botar ali, ó, processo de produção, primeiro turno, né? Outra dúvida, às vezes, que a gente fica fazendo a agenda, Jaciara, eu tenho que escrever o nome do requisito ou eu posso somente colocar o número, né, dos requisitos ali para não ter que ficar uma agenda muito grande, um programa muito grande? Olha, depende, né? Eu vou brincar com vocês o que a minha professora faz comigo, né? A minha professora do preparatório, ela diz assim, olha, a peça é sua, o nome é seu, né? Então, eu vou dizer para vocês a mesma coisa, o programa é seu, então, é sua, né? Então, o nome é seu aí, né? Mas, assim, eu particularmente, eu tenho colocado os tópicos. Por que eu tenho colocado os tópicos? Principalmente na 45. Inclusive, acho que o exemplo que eu botei para vocês foi da 45, não. Eu botei um de 14 e botei um de 45. Eu botei um de 14 e um de 45. E por que eu boto os tópicos, gente? Porque, além da norma ser nova, muitas vezes o auditado que está do outro lado, ele não conhece os requisitos normativos. Ele não conhece, né? Então, assim, se não for uma agenda muito grande, gigantesca, coloca o nome, coloca lá, ó. Eu vou estar na área vendo o quê no processo produtivo, né? Eu vou estar vendo lá os aspectos ambientais, eu vou estar vendo o controle operacional, né? Eu vou estar vendo lá, por exemplo, a política, né? Eu vou estar vendo, deixa eu dar uma colada aqui no que eu botei para vocês. Opa, eu vou estar vendo ali a questão das não conformidades, da preparação em resposta à emergência. Então, se não incomodar, se não for uma agenda muito grande, eu acho que o fato de estar descrito os requisitos ajuda. Agora, por exemplo, se eu estiver fazendo uma agenda integrada, aí não faz isso não, porque vai ficar enorme. Bota lá ISO 9001, 2 pontos, bota a numeração da 9000. ISO 14001, 2 pontos, a numeração da 14. ISO 45000, 2 pontos, a numeração também da 45. Porque senão também fica uma agenda muito grande, aí pode atrapalhar o auditado, enfim. Mas é uma dica que eu deixo para vocês. Então, até o exemplo que eu coloquei aí para vocês, ó, eu coloquei, como eu falei, um de 14, e nesse exemplo, primeiro eu botei processo produtivo,
disse o turno, eu disse os requisitos, embaixo eu ainda botei a numeração dos requisitos e ainda ressalvei ali a entrevistas realizadas no formato remoto, né? Então, é uma forma de vocês elaborarem aí o programa. No exemplo que eu coloquei de 45, está bem parecido, né? Claro que aqui a gente fez algumas alterações, trocamos os aspectos pelos perigos, mas a ideia também foi mostrar para vocês como podem ser levantados esses pontos. Então, aqui não existe uma regra batida, tipo assim, olha, lá na ISO 19011 tem que estar dessa forma. Não. Agora, existe algumas sugestões, né? Deixa eu ver aqui, a Sandra botou uma mensagem que ela disse, ó, e já viu alguma empresa querer excluir o requisito ligado à satisfação do cliente, alegando que ele trabalha com um protótipo que precisa ser homologado por algum órgão oficial, como o Denatran, para posterior venda? Ele não tem cliente? Sandra, excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, eu já vi sim, tá? Eu já vi sim. A dica que eu sempre dou é o seguinte: a gente tem, nós podemos ter dois tipos de cliente, né? O cliente final, que é aquele que a gente está mais acostumado a ver, que é esse cliente, por exemplo, eu produzo um celular e o cliente final é quem vai comprar o celular. Então, quando esse cliente final ele é muito claro e evidente, fica muito tranquilo, né? Porque a gente vai lá e a gente aplica pesquisa ou trabalha com alguns mecanismos de percepção e capta essa percepção. No caso que você está trazendo aqui, ele tem um protótipo que é homologado por um órgão oficial e que, posteriormente, isso vai para a venda. Só que a gente tem que entender o seguinte: quando ele entrega esse protótipo para o Denatran, qual é a rotina que o Denatran tem, por exemplo, para dizer assim, olha, o produto que você está me entregando está de acordo com o protótipo? Entendeu? Isso é muito comum, Sandra. Vou te dar um outro exemplo. Na indústria automotiva. Na indústria automotiva, se eu produzo peça, eu entrego para a montadora, eu não entrego para o cliente final. Não é assim? Né? Eu entrego para a montadora. Mas essa montadora, quando recebe, ela não compara com o requisito dela, com o que a gente tem que entregar. Então, neste caso aqui, quem está recebendo esse produto é o cliente. É a figura do cliente, se reveste no cliente e é ele que tem que ser pesquisado, entendido, percebido. Para a qualidade, eu não tenho como excluir a satisfação do cliente. Eu não tenho. Principalmente nesse exemplo que você trouxe, que é um dos melhores, Sandra. Por quê? Porque eu posso, inclusive, perder a homologação. Imagina que eu começo a entregar produto, aí de cada 100 produtos que eu entrego, 20 está com defeito. Vai chegar uma hora que esse órgão, né, essa figura do cliente vai virar para mim e dizer assim, ó, eu vou te desomologar, meu amigo, você só me entrega aqui produto ruim, você só me entrega produto. Então, eu não tenho um cliente final, mas eu tenho a figura do cliente. E quem é a figura do cliente? É aquela figura que estabeleceu o requisito e que vai receber e comparar com esse requisito. Entendeu? Então, no caso, quem estabeleceu esse protótipo aqui e que fez a homologação e que vai receber, que vai verificar, esse é o cliente. E ele tem que ser monitorado. Eu preciso dessa percepção dele, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, né? Mas eu já vi isso acontecer. Inclusive, eu tive uma experiência bem interessante sobre isso. Na hora que você falou esse exemplo, eu digo, eita, me lembrei, né? E às vezes acontece isso mesmo, tá? É comum, às vezes, o cliente querer excluir uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não pode, não. A satisfação é a alma da 9000, né? A satisfação é a alma, né? Na verdade, a 9001 existe para gerar satisfação, né? A gente tem um sistema de gestão que gere qualidade e que gere satisfação. Sandra, eu espero ter respondido, mas se não, você põe aí no chat e a gente vai... Eu tento chegar um pouquinho mais próximo.